No último UFC numerado de 2025, Tatsuro Taira fez o inimaginável, que o colocou na disputa direta pelo cinturão, após destruir Brandon Moreno com certa facilidade. Hoje nós vamos nos aprofundar no sistema japonês que fez Tatsuro Taira suprimir todos os seus adversários. Eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao Código da Luta. E nesse vídeo vamos entender como Tatsuro Taira usa no seu jogo um sistema japonês milenar para destruir todos os seus adversários. E de quebra, vamos entender como o sistema japonês Atemi, Nage e Newaza funciona na prática dentro do MMA moderno. A ideia aqui desse vídeo vai ser extrair do lutador os conceitos do sistema, entender como eles se conectam e por que isso transforma o jogo dele na inevitável derrota do seu oponente. Então vem comigo estudar esse sistema japonês de combate. Para contextualizar, no Japão, o combate nunca foi pensado como partes isoladas, como vemos atualmente no striking, wrestling e grappling. O sistema Atemi, Nage e Newaza é elaborado de forma onde o Atemi-waza é o conjunto de técnicas de golpes de impacto, assim como o striking, que utiliza socos, chutes e joelhadas para atingir pontos vitais, visando o nocaute ou a abertura da guarda adversária. O Nage-waza vai compreender todas as técnicas de projeção e arremesso, que utilizam o desequilíbrio e a alavanca do corpo para levar o oponente da forma mais traumática possível ao solo. E o Newaza define o combate no chão, focando em imobilizações, estrangulamentos e chaves, para controlar e finalizar e até golpear o oponente no chão. No MMA, esses conceitos formam um ciclo fluido, onde o Atemi vai confundir, o Nage vai fazer a transição e o Newaza encerra o combate, garantindo que o lutador tenha uma resposta técnica para qualquer distância ou situação da luta. Não são fases separadas da luta, mas funções diferentes dentro do mesmo processo. Esse pensamento vai vir do Jiu-Jitsu clássico, vai passar pelo Karatê tradicional e se consolida no Judô. Cada ação existe para preparar a próxima. Quando esse sistema é aplicado corretamente, o adversário não luta contra golpes, quedas ou posições. Ele luta contra uma sequência lógica contínua. É exatamente esse sistema que vamos estudar no jogo de Tatsuro Taira. Atemi-waza de Tatsuro Taira. No jogo de Taira, o Atemi não tem como objetivo causar dano imediato, e sim organizar o comportamento do adversário. Os golpes em pé servem para forçar a guarda do adversário, travar seu deslocamento e induzir o recuo do oponente, e também criar previsibilidade na hora dos golpes. Taira não troca golpes de forma caótica, ele usa o Atemi como uma ferramenta de controle de espaço e tempo. Cada toque reduz opções, cada ameaça direciona o movimento do oponente. Assim, o adversário começa a reagir e não a escolher. E é isso que vamos aprender a implementar no nosso jogo. E vemos isso claramente na sua última luta contra Brandon Moreno. Um dos lutadores com mais volume de golpes de todo o peso mosca foi reduzido a apenas 9 golpes em toda a luta, sendo apenas 2 no primeiro round. Isso se dá muito pela expertise de Taira. Por mais que o jogo no primeiro round foi uma tentativa de finalização de Moreno, Taira, além de mostrar uma defesa excelente, também suprimiu Brandon com esse sistema simples e milenar. Aqui vemos a força desse sistema e como Taira utiliza o Atemi e a finta no Nage ou queda para manter Moreno sempre distante, aproveitando desse time para golpeá-lo. A fluidez com que esse jogo é introduzido torna ainda mais difícil para o oponente sobreviver. Podemos dizer que, igual o wrestling do Daguestão, com o jogo de suprimir e prender o adversário até a finalização, aqui Taira mostra pra gente a arte do sistema Atemi, Nage e Newaza, a pura compreensão da troca de nível, que leva a suprimir a trocação do adversário, usando o Nage até chegar no Golden Pound. O conceito prático é extraído do sistema. Assim, o Atemi eficiente não busca nocautear, busca governar as reações do oponente. Nage-waza de Tatsuro Taira. Quando o Atemi cumpre o seu papel, o Nage-waza deixa de ser uma disputa física e passa a ser uma consequência lógica desse sistema. Taira não entra em quedas enquanto o adversário ainda está estruturado. Ele espera um momento em que a base já foi comprometida pela reação ao golpe. As entradas de quedas surgem quando
o peso do oponente está mal distribuído, o centro de massa dele está deslocado, ou o adversário está atacando ou defendendo algo que já passou. Por isso as suas quedas parecem fáceis. Elas não são forçadas, elas são coletadas. E o conceito prático extraído desse sistema é que a queda eficiente acontece quando a estrutura já foi quebrada antes do contato. Assim como um lenhador corta uma árvore e na hora que a árvore já está cortada, ele só dá o último empurrão. É nesse momento que a gente entra em queda. Vemos isso em momentos bem precisos da luta entre ele e Moreno. Pouco perceptível, mas Taira já começa a construir sua entrada no Nage antes de fato ela ocorrer. Fintas de queda, mudança de níveis que fazem Moreno reagir e não se concentrar no seu próprio jogo. E é nesse momento que Taira usa seu Nage, ou queda. Um detalhe técnico que o deixa entrar num double leg perfeito. Outra demonstração de como ele usa as mesmas fintas de mudança de nível para chegar ao clinch e conectar um Outigari, levando seu oponente ao chão. Esse sistema não foi utilizado apenas na luta do UFC 323. Tatsuro Taira aplica com excelência as mudanças de nível para confundir e conquistar o tão sonhado Ground and Pound, que é o ouro para nós atletas de MMA. Newaza de Tatsuro Taira. No sistema japonês, o Newaza não começa no chão. Ele começa ainda em pé. E esse é o primeiro grande conceito que podemos incluir no nosso jogo quando estudamos Tatsuro Taira. O que Taira nos ensina aqui não é uma técnica específica, mas uma mentalidade de entrada para o jogo de chão. Na luta contra Brandon Moreno, fica claro que ele não aceita cair em situações neutras. Ele só inicia um Newaza quando as condições já estão favoráveis, e isso nos mostra um princípio fundamental. Não levar a luta para o chão para resolver problemas, mas levar para o chão quando os problemas já foram resolvidos em pé. Antes da queda, Taira já garante uma pressão correta sobre o adversário, uma direção definida para a queda, um grande controle de quadril, e essa lógica elimina scrambles, que são aquelas quedas emboladas e caóticas. E aqui está o ponto-chave que podemos aprender e aplicar no nosso jogo. Quanto menos scramble, mais previsível o chão se torna para quem ataca. Assim, o ground and pound que vemos em Taira não se torna desordenado. Ele vai servir para fixar a posição, cansar o adversário e abrir um espaço para a progressão. E esse plano de jogo se torna extremamente transferível, tanto para o profissional quanto para o MMA amador. No Newaza, o controle vem antes da agressão. O chão deixa de ser uma fase perigosa e se torna uma continuação segura do domínio iniciado em pé. O conceito prático que podemos levar para o nosso jogo é, antes de buscar o dano no chão, aprenda a eliminar o caos e trazer a ordem no jogo em pé. O fluxo contínuo do sistema ATB, Nage e Newaza. Quando analisamos a luta contra Brandon Moreno, quadro a quadro, uma coisa fica evidente. Taira nunca luta no presente. Ele luta sempre um passo à frente. O fluxo funciona assim. A TMI não busca dano, busca reação. A reação vai deslocar a base e a atenção do oponente. O Nage entra quando a estrutura já está comprometida. E o Newaza nasce com controle. O controle gera ground and pound, e o ground and pound abre a finalização ou a interrupção por nocaute técnico. Nada disso acontece de forma isolada. Moreno, que é um lutador extremamente experiente, passa uma boa parte da luta reagindo, defendendo, ajustando e nunca iniciando o seu jogo de golpes. Esse é o sinal clássico de quem está preso em um sistema muito maior do que ele. O mais importante, Taira não acelera o fluxo. Ele mantém o fluxo. Isso também aparece em outras lutas. Ele não força entradas. Ele não insiste quando a estrutura não está pronta. Não se perde em scrambles. Ele entende exatamente quando continuar e quando não avançar. Isso é um pensamento do jiu-jitsu clássico aplicado ao MMA moderno. Não vencer pelo impacto, mas pela sequência lógica e inevitável. O conceito prático que podemos extrair desse sistema é que o fluxo contínuo transforma o adversário em alguém que sempre chega atrasado na própria defesa. O segredo do MMA japonês. No MMA moderno, a maioria dos atletas ainda divide a luta em blocos. Agora é hora da trocação, agora é hora do wrestling, agora é hora do chão.
E esse tipo de pensamento cria pausas, e pausas criam janelas, e janelas criam oportunidade de escape. O sistema que Tatsuro Taira aplica elimina essas janelas. Quando observamos a luta contra Brandon Moreno, isso fica evidente, porque não há pausa real entre ações, não há reset confortável, não há um momento de reorganização total. Mesmo quando a luta parece desacelerar, o controle permanece ativo. O adversário nunca sente que sobreviveu a uma fase. Ele apenas entra em outra parte do mesmo problema. Essa é uma mentalidade extremamente importante para quem treina ou compete MMA. Quando Atemi, Nagi e Newaza são conectados em um processo contínuo, o adversário não consegue resetar, a defesa sempre vai chegar atrasada, e as opções diminuem progressivamente. Isso não depende de explosão, não depende de força absurda, não depende de velocidade fora da curva. Depende de organização do jogo. E é por isso que lutar contra Taira gera uma sensação constante de peso contínuo, atraso de reação, perda progressiva de opções. Isso é algo que todos nós podemos desenvolver ao estudar esse sistema. O conceito prático que podemos incorporar no nosso jogo é que quem controla o processo não precisa ganhar momentos, ele vence a luta inteira. Quando analisamos Taira, além do resultado, fica claro que ele não vence apenas por talento ou físico. Ele vence porque opera um sistema coerente. A forma como ele conecta Atemi, Nagi e Newaza cria um gameplay extremamente eficiente, que pode ser adaptado para diferentes níveis do MMA, do amador ao profissional. Não se trata de copiar técnicas específicas, mas de entender a lógica por detrás delas. O que podemos levar para o nosso jogo é justamente isso: usar o Atemi para organizar as ações do oponente, entrar no Nagi quando a estrutura já está totalmente comprometida e transformar um Newaza em controle, não em caos. Quando você entende o sistema, você para de lutar por instinto e começa a lutar por processo. Se você quer entender em detalhes o plano de jogo, a estratégia e os conceitos por trás de seus lutadores favoritos, se inscreva no canal, deixa o like e segue estudando aqui com a gente, porque isso aqui é o Código da Luta.